Quando eu comecei a aprender a tocar, queria aprender a tocar, ouvindo música e me encantei, vi que era uma coisa mágica, eu digo para mim, pô, cara, é isso que eu quero fazer. E depois nisso veio a banda. E o sonho era gravar um LP, a gente gravou o LP. Imagina viver naquela década de 80 com a efervescência ali do Rock in Rio, das bandas, do rock nacional, e a gente ter participado desse movimento. KM7. Nesta quinta e sexta-feira acontece na Praia do Arroio o Rock Verão, com apresentações ao ar livre de diversas bandas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Criciúma será representada pelo grupo KM7, Joey no baixo e vocal, Teco na bateria, Li na guitarra e Bira no teclado. A banda KM7 existe desde 1981. O grupo foi o primeiro de Criciúma a gravar um LP, A Lua e a Lenda. A gente gravou o disco em 86, né, o nosso A Lua e a Lenda, mas tudo começou em 81, e a gente sabe que foi ali pós assassinato de John Lennon, em 8 de dezembro de 80, e aquilo ali deu uma comoção no mundo por conta dos Beatles, e aquilo nos chamou a atenção, e eu penso que ele inspirou. Aquele momento, aquele movimento inspirou a gente. Na verdade foi o guitarrista, né, que eu conheci, influenciou para mim começar a tocar, mas já vinha alguma coisa da minha irmã, né, da Sara, que ela estava tocando e eu peguei o violão, comecei a tocar e tirei o violão da mão dela e não larguei mais. Eu ouvi a Hard Night em 1964 e vi pela primeira vez os Beatles tocar. Aquela banda me impressionou tanto e nos leva a ter um sonho pop também, de poder construir uma música e botar ela para que o público diga que legal, que trabalho magnífico vocês fizeram. Do momento que eu conheci uma pessoa, né, que é o guitarrista Zé Wilson, eu me prontifiquei, ele começou a me ensinar um pouquinho mais tal, e ele é um pouquinho mais entendedor da coisa. E comecei a tocar com ele, tocar algumas músicas, pegar algumas músicas com ele, a gente se encontrar. E nisso eu já falei, vamos montar uma banda aí, vamos montar uma banda, vamos montar, fazer música nossa e tal. E eu entrei como bateria, mas não foi assim inicialmente, ó. Eu sou baterista, vou entrar, o fulano é baixista. Não, a gente montou e digo, olha, a banda tá aqui, agora quem vai tocar o quê? Não tinha instrumento, não tinha nada, só vontade. Todo mundo tava ali, então todo mundo chegou e entrou na onda, tá entendendo? O Zé Celso veio e entrou na onda. Isso foi o Gota d'Água, daí? Esse era o Gota d'Água, na verdade era Musical Raiz, né? Nem Gota d'Água, o nome da banda era Musical Raiz. Não, Gota d'Água era vocês? Gota d'Água era Puta que pariu! Agora deu um boom aqui. Cara, eu lembro do Gota... Via 1000 cartazes na cidade, Gota d'Água. Até, inclusive, quando nós tocamos, fizemos uma vaquinha, compramos uma bateria e fomos buscar ela de Fusca. Imagina, nós quatro, estava em 4 ali, nós 4, a gente conseguiu trazer num Fusca a bateria. Eu trabalhava numa serraria, numa movelaria, né, do meu pai. A gente pegou uma base de madeira, naquele tempo, o pau de cabide era feito de madeira e as varinhas de cortina também de madeira, então uma era mais grossa, outra mais fina. Eu fiz uma enjambração lá e a gente fez os pedestais dos microfones, tudo de madeira. Aí estabeleceu assim, ó. José Wilson, guitarra solo, Giovanni, o Gil, na guitarra base, Joey, Jorge Ronsani no contrabaixo, e eu na bateria e o Clóvis no vocal no começo, e tocava sax. Eu estava ali junto na turma e eu era o que cantava melhorzinho de todos, acabei ficando como cantor. Tinha minha casa lá, tinha meus filhinhos pequenos, e mesmo assim eles pediram, podemos fazer aí o ensaio, porque, né, eu não sei se não tinha saído de um outro lugar muito apertado. Falei, olha, o que eu tenho é o porão da minha casa.
mas sempre cedia o espaço para eles e a minha mulher determinava, ó, 10 horas silêncio, hein? Porque senão eu vou desligar o disjuntor. Era assim. E o pau pegava. E nós ensaiava sábado, domingo, segunda, né? Nós fomos convidados para inaugurarmos um boate chamada, acho que Gato Preto, em Cocal do Sul. E nesse show em particular, uma colega minha de escola estava lá com um professor de música. E ela depois comentou comigo na escola que ele ao ver o show com ela, ele comentou que eles não estão tocando, isso é playback. Caímos na onda dos Beatles e foi ali que a gente começou a fazer bastante show. Teve uma vez que nós fomos pro bairro da Juventude, que tinha um cineminha, o assoalho de madeira ainda, ele era no alto, tinha assoalho de madeira, tinha o palco e a gente fez uma apresentação ali. E o pessoal ali, a gurizada, porque era uma gurizada mesmo, né, naquele tempo, começou a se levantar e pular e gritar e cantar junto e o assoalho começou a balançar, flambar. Eu fiquei muito preocupado que aquilo lá fosse desabar. Daí acabei parando a música para pedir para o pessoal parar de pular. Antes do disco, nós tivemos momentos muito importantes das pessoas acreditarem no Gota d'Água, enfim, foi muito importante. A gente tocou muito, por exemplo, tinha a Everson de Araranguá, tinha as casas, New York. Tinha o Jaci Carminati, que era empresário na época, que tinha várias boates. Então todas as boates ele convidava nós para ir tocar. Show dos Beatles e tal. O meu envolvimento com o show business e casas noturnas se deu exatamente no início dos anos 80, quando a banda KM7 também se formou. E o meu envolvimento com os shows foi bem na época que surgiram as bandas como Paralamas. Eu fiquei durante 22 anos como DJ. A minha ligação com o KM7 e com o Gota d'Água, lá no início, foi exatamente porque foi a minha primeira incursão, o meu primeiro investimento, vamos dizer assim, em música ao vivo no meu negócio. Mas a nossa banda tinha um diferencial. A gente era compositor. É que ninguém tinha gravado um LP ainda. E nós queríamos fazer história. A gente já sacou que precisava, assim, produzir. Não era só tocar cover. Final de ditadura, depois daquele ano de 85, que foi uma reviravolta no cenário político brasileiro. Nós tínhamos na época a discussão no país da campanha das diretas. Então existia toda uma juventude reprimida no Brasil inteiro. Então a gente tem essa dimensão de que a cultura não era como foi depois, como é hoje. Existia uma certa repressão para as coisas novas e uma discriminação sempre muito forte para o rock and roll. Tanto que o rock and roll aconteceu no Brasil depois de 80, de 83, de 84. Então o rock era revolucionário. Tinha na cidade, na época, um movimento sindical muito forte, com muitas manifestações e movimentos e tal. Então era um período de ebulição. Então essas músicas também têm essa característica, né? O pós-85 também é muito importante para o que veio sendo escrito, cantado no estado. Tinha as bandas de baile, Classe A, tinha o Matusa já na época, o Complexo 1001, que tinha a organização das bandas, o Grupo Moinho. Eu lembro que tinha uma banda chamada Rua 6. Subindo a Serra, a Orquídea Negra, o Heavy Metal de Lages. O Apocalipse. O Vlad V, o Vlad V, de Blumenau. Tinha o Folha Seca. Das outras bandas tinha os Tupetes também. A Strix de Florianópolis, que teve músicas lançadas em novelas da Rede Globo e do SBT. A Rock Block Band. Nova Veneza, a banda Roda Magnética, Expresso Rural, que foi um grande nome do estado. Nossa, eu vi um monte de show dessa galera. E o Backshot morava aqui em Criciúma. Aí a gente pegou e reunimos a banda e disse, cara, por que a gente não contrata uma pessoa para estar cuidando de outras coisas da banda enquanto a gente está produzindo, enquanto a gente está fazendo, tocando em lugares e tal. Aí todo mundo concordou, porque o Luiz vivia no ensaio da banda e tudo. Aí o Luiz pegou e fez a ponte com a produtora do Rio de Janeiro, com o estúdio do Rio de Janeiro, e aí a gente reuniu, fez a gente quebrou o cofrinho de todo mundo e digo, vamos gravar o disco. Aí a gente foi para o Rio de Janeiro. E lógico, eu vivenciei o início da banda Gota d'Água. Era um sonho da nossa juventude, a banda e tal. Eu sempre acompanhei. Lógico, eu era o ajudante, vamos dizer assim, porque eu não tocava, eu era apenas um
um grande fã e incentivador da banda Gota d'Água, até que chegou um momento em que as coisas patinavam e não aconteciam. Aí, nesta época, com o Joey, com o Teco, especialmente, né? Mas com todos, rapaz, ou vai ou racha. Eu vou entrar na parada pra gente botar pra resolver. Na verdade, quando a gente ia acabar a banda, a gente resolveu gravar o LP. Daí eu articulei a ida para o Rio de Janeiro, providenciei moradia no Rio de Janeiro, articulamos os estúdios, falamos, nós vamos para o Rio de Janeiro, vamos gravar um disco que nós vamos ser a maior banda de rock de Santa Catarina. Expectativa, com muita esperança, com muita determinação e o frio na barriga. Chegamos no Rio de Janeiro para gravar o disco. Foi mais ou menos em maio de 1986, depois de ter acontecido um Rock in Rio. Nesse período, a gente levantava às 8 horas da manhã, tomava café e ia para o estúdio 9 horas e ficava até meio-dia. Então nós pagávamos metade do preço. Tava Engenheiros do Havaí, tava Plebe Rude. E saímos com o Legião Urbana também, com o Dr. Silvana. Teve dias de a gente estar chegando e a galera da Legião saindo, entendeu? Então a gente batendo papo ali com o Marcelo Bonfá e com o Dado e tudo. O pessoal do Barão Vermelho, Capital Inicial. Os caras do Plebe Rude vieram gozar de nós. Pô, o M7 lá é uma boca lá em Brasília, tá? E o pessoal perguntava, né? Sim, de onde vocês são? Que banda é essa? Não sei o quê. A gente falava de Santa Catarina, o pessoal, pô, Santa Catarina tem banda de rock. Então parecia que estava falando do absurdo, né? E assim a gente fez. O meu pai, uma pessoa maravilhosa, ele sempre apoiou o que eu fazia. E daí, para contar como é que tinha sido essa gravação, eu fazia uma ligação de telefone e colocava o áudio para eles escutarem. A saída para gravar o LP foi uma coisa assim mesmo de junção. Todo mundo é amigo, vamos fazer. Queria fazer alguma coisa que não perdesse a raiz. E o LP foi isso, não perdeu o que a gente teve de sonho lá atrás quando começou. Mudamos o nome da banda enquanto a gente estava em estúdio, porque na hora de registrar na Biblioteca Nacional e tudo, percebeu-se que não poderia ser a banda Gota d'Água, porque existia uma peça do Chico Buarque chamada Gota d'Água, registrada, então não poderia. Nós tivemos que, enquanto gravava o disco, ainda já estava fazendo a capa do disco, teve que mudar. E foi uma missão árdua. A gente fez uma pesquisa, porque KM era uma sigla mundial, né? E o 7 acontecia muitos shows, muitas coisas aconteceram assim com a banda. O número era na numerologia era um número mágico, né? Então a gente botou KM7. Aí ele teve que se virar com a imprensa, com os fãs, com tudo, e aí já começar a noticiar que a banda voltaria como KM7, e aí a gente voltou, o primeiro show já foi lançando o disco como KM7. Todo mundo tinha fita demo, levava fita demo, e o KM7 tinha um LP, pô, era anos luz, né? Isso aí, o LP era anos luz, né, cara? Esse trabalho começou e o lançamento do disco foi um momento marcante da banda vindo agora com a banda lançando um disco. Foi uma loucura porque veio a ideia, o disco A Lua e a Lenda. A Lua e a Lenda lembra uma noite de lua cheia com lobo e tal. Lembra dessas coisas. E o Zé Wilson teve uma ideia. Nós preparamos um caixão, e nós fizemos a divulgação. Tinha um bar ali no centro de Criciúma chamado Caçulinha. E aí nós saímos, todo mundo de túnica preta, encapuzados, com um caixão, silencioso. A gente foi, paramos, colocamos o caixão no chão, em frente ao Caçulinha, lotado. E ali a gente divulgou o show. Foi um negócio emocionante, viu? Porque o irmão do Zé Wilson, o pequeno lá, ele deitou, ele era o mais leve, né? A gente, cara, vem pra cá, vem ajudar a gente. Ele deitou no caixão e a gente pegava e chegou lá, ele saiu do caixão, não sei o que e tal. Nós vamos rodar a cidade chamando o show. Isso foi uma coisa assim que bagunçou, porque ninguém nunca tinha pensado em fazer isso em Criciúma. E a gente circulou tudo
tudo, Rio Mãe, né, Colonial, Próspera, e fizemos bagunça na semana toda. A polícia até veio atrás de nós na vez e tal. E mexeu tanto que trouxe o público para saber quem é essa banda. Que banda é essa que vem com essa ousadia toda? E chegou lá, era a banda, com uma produção muito maravilhosa, diga-se de passagem, coisa que a gente não tinha nunca a imaginação. O ginásio ficou lotado, gente, eu até fiquei assustado, rapaz, mas deu certo. Nós entramos com o caixão pela porta da frente, já tinha gente pra caramba do Colombo Salles, nós entramos com aquele caixão e fomos, entramos lá, colocamos em cima do palco, apagou-se as luzes, todo mundo encapuzado, ninguém sabia que era a banda que estava levando, nós fomos lá pelo camarim, aí tal. Na hora de começar o show, o Zé Ilso pegou e deitou dentro do caixão com as luzes apagadas, e aí quando acenderam as luzes, começou a tocar, o Zé começou a solar de dentro do caixão, e todo mundo, ninguém sabia de onde é que saiu o solo, e a banda começando. Aí todo mundo, e o Clóvis com o Clóvis estava com tipo estilo Paulo Ricardo, né, com aquele blazer grandão assim e tal. E aí o Zé Ilso, daqui a pouco o Zé Ilso senta no caixão, se levanta e sai tocando de dentro do caixão. E eu lembro que eu gostava do visual, assim, porque, pô, diferente do público, né? Sempre assim, a banda tem que ser diferente do público, né? E eles eram diferentes. Era muito teatral, era muito, né? E para um ginásio de esportes, Colombo Machado Salles, para lançar um disco de uma banda independente, com um disco lançado com recurso próprio, enfrentando todas as dificuldades, e fizemos o maior lançamento de disco da história de Criciúma que eu possa ter notícia. E dali para frente a banda se consolidou. LP A Lua e a Lenda. Produção independente do KM7. À venda nas melhores casas de discos. Signos, quando chegou a Signos na Centenário, era como se chegou uma casa de Nova York para Criciúma. Todo mundo queria estar na Signos. E então a Signos se via lotada. Engenheiros da Havaí, todo mundo tocava ali. O que aconteceu? Pô, eu já tenho, a minha casa já está lotada. Quinta, sexta, sábado, domingo, meu amigo, eu não vou abrir para vocês. Se vocês quiserem quarta-feira, tudo bem, que eu libero. Porque não dá ninguém. Eu digo, tá certo, tá tomado o desafio, nós vamos fazer na quarta-feira para você. Não, a bilheteria é de vocês e o bar é meu. Beleza. A gente fez um monte de convites, bloquinhos de convites e saiu vendendo convites. A gente colocou mais ou menos 1.200 pessoas numa quarta-feira. E tocamos lá e lotou a casa na quarta-feira. Ele disse, porra, meu amigo. E ele não acreditou no que estava vendo. Foi um show espetacular. A gente colocou uma pirâmide assim, ó, em cima da bateria, pendurada. E a gente contratava até para melhorar o público nas danceterias, já que a banda já tinha um fã-clube muito forte. Isso ajudou a gente a continuar tocando em várias casas no estado todo. Até, inclusive, eu também ligava para a rádio pedindo muda para dar força para a banda. Eu ligava, eu quero a Lua e a Lenda, pô, aquela música linda do KM7, pá, não sabia que eu era irmão, né? E as pessoas cantando as músicas, a Sabia cantava, principalmente Doce Canção, né? Que era a música que rodava na época, né? Doce canção, no jardim de paixão. Exatamente, veio parar na minha casa alguém, que foi acho que o Luiz e o Joelson, né, que vieram me convidar. Então praticamente eu fui chamado em 87, quando o KM7 tinha uma agenda de apresentações. Olha, na época a gente tinha show quase toda semana. A banda era completa, tinha 5 elementos. E foi uma ousadia minha propor que a gente ficasse só em 3, porque era um modelo de banda que eu tinha na cabeça desde a época do Jimi Hendrix, né? Me deram uma semana para pegar um repertório. Rock e Verão era o nome.
Everão. Tanto que 81... Daí o Everão era junto. Mas lembra que vocês fizeram? Era Nenhum de Nós, Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, Cascaveletes, TNT, ao ar livre de graça. Eu paguei tudo no meu bolso, cara. Contratei a Cotempo. Era uma grana do caralho a Cotempo. Foi um evento assim que desbravou, foi um peitaço, foi uma coragem muito grande, porque não tínhamos isso, não existia isso na época aqui na região, nem um festival pequeno, não existia aqui. Uma coisa que marcou muito, assim, que tipo, foi o lance do o Rock in Rio lá e o Rock Laguna aqui, né? Era uma festa só, né? Aquilo ali era um mar de gente, o campo gente espalhado para tudo quanto é canto, rolando de tudo. E quando a gente foi fazer o show de abertura para o Lobão, nós temos que fazer alguma coisa especial. Então a gente pensou, nós podemos fazer explosões de fogos aqui. E compramos pólvora preta, e daí então pegava um fio e fazia ele como uma resistência, né? Botava a pólvora ali, acendia o interruptor, queimava a resistência e puf, explodia os 4 fogos ao mesmo tempo. Só que ninguém era eletricista, né? Todo mundo fazia do jeito que queria. E naquele dia, o fio da resistência eu acabei colocando um fio meio grosso. E a hora que foi acionado para disparar, ele demorou a queimar a resistência. E quase que caiu a energia de toda a cidade. As luzes assim, começaram a fazer assim, daí queimou a resistência. Foi uma coisa de desafio muito grande, cara. Eu não tinha pedal de distorção, cara. Aí eu me lembrei de 1969. Um amigo meu me ensinou um truque. Joga de 220 do amplificador na corrente 110. Aí o amplificador dá uma baixa, porque é insuficiente, e ele distorce. Então, para mim, foi uma satisfação muito enorme, porque o teu esforço pequeno, juntando com o esforço de cada um dos componentes da banda e mais os fãs, os técnicos, eu cheguei a deitar no chão e continuei solando no chão, deitado de costas. Era uma banda que tinha um destaque muito forte aqui na região. Era bem conhecida. E não era conhecida só porque era o KM7, não, é porque tinha qualidade. Rock Laguna, aquilo ali foi um marco no Rock Laguna. E depois disso, 30 anos depois, em 2018, agora, recente, a gente conseguiu reunir a banda, né, já um power trio, para fazer o Rock in Rio 30 anos depois. Eu acho que eu consegui cumprir a minha missão, porque fizemos o show no primeiro Rock Laguna e fizemos no último Rock Laguna, e a banda subiu no palco à altura dos nacionais. Começamos aqui, depois fomos lá na discoteca Papagaio, lá em Lages, se não me engano é Papagaio o nome da discoteca. Depois fomos para o Vale do Itajaí, abrimos temporada em Torres, abrimos temporada em Balneário Camboriú, que eu reputo de uma das melhores apresentações do KM7. Emblemático isso, um show fantástico, uma concha acústica que o prefeito fez, e a principal atração da noite era a banda KM7. Quando nós entramos em Camboriú para tocar, minha nossa, né, cara, foi uma loucura, né? Porque quando nós chegamos no hotel onde nós estávamos hospedados com toda a banda, era muita gente. Era muita gente, cercado e tal, um negócio que a gente ficou até assustado. Cercado, autógrafo, tal, foto. O pessoal invadiu mesmo, assim, no show. Nós tínhamos um figurino, não tem? Legal. Sem desmerecer ninguém, a banda que abriu, não para nós, mas abriu o evento, era uma banda de reggae, né? E quando eles saíram, foram aplaudidos. Quando nós começamos a entrar no palco, já com a indumentária de rock mesmo, eu escutei alguém gritando lá embaixo, agora vem rock de verdade. Naquele show, naquela abertura, disse, essas músicas vão ser destinadas a que as Falklands voltem a ser as Malvinas. A banda tinha consciência política, a banda não era uma banda neutra. Então a gente se posicionava, né? Eu digo, cara, eu dizia para eles, agora nós somos sucesso. Aí esse é um outro lado da história, a questão comercial do negócio. Aí é onde a gente empacou bastante. Aí a gente deu uma freada. Pô, não é assim como a gente pensava. A gente tinha as ferramentas para ir. Mas diferente das outras bandas. As outras bandas vieram com muito mais estrutura, com apoios e tal. E nós éramos os primos pobres. Primeiro é o seguinte, uma banda do Rio Mana.
tocando música autoral, fazer um disco independente, sai daqui, vai para o Rio de Janeiro, as pessoas do meio enlouqueceram, né? Apesar da música brasileira, o rock nacional no auge, mas eles eram do Rio Maina, né, amigo? Do Rio Maina para o Rio de Janeiro, sendo do Rio para o Rio. Então eu fico muito orgulhoso de que no momento em que o rock and roll brasileiro ressurgiu com energia e tudo, Santa Catarina estava lá no Rio de Janeiro falando com essas pessoas que fazem hoje, contam hoje a história do rock and roll de 40 anos. E nesses 40 anos atrás, nós estávamos lá. Tem noção da importância do que a gente fez, mas a gente tem noção também de que outras bandas construíram coisas fabulosas também, né? Aqui também, né? E a banda pegou e não acabou, parou, assim, do nada. Parou como começou. Então, se nós pudemos não ter tido o sucesso que todos tiveram, mas nós também plantamos a nossa célula junto com toda essa gente há 40 anos atrás. Fez história, não tenho dúvida disso, fez história. Os integrantes do KM7 da época são vencedores, foram ousados, criativos e são vencedores, consolidados. Eles são campeões, tem que dar taça para eles. A energia que a gente construiu nos permitiu ultrapassar muitas fronteiras. Foi a coroação de uma região que sonhava com alguma coisa representando, que representasse, né, essas pessoas. Enfim, toda essa história me deixa muito orgulhoso. Foi um período muito importante da minha vida, né, que acabou trazendo muitos amigos. Ao longo de todo esse tempo, até hoje, a banda é lembrada. A gente, vez por outra, vai a Criciúma, que hoje eu moro em João Pessoa, na Paraíba, vai a Criciúma, às vezes até a gente é convidado para ir dar uma entrevista, falar, e as pessoas ainda lembram de toda essa história da banda. Quem gosta de música de verdade, que conhece, é obrigatório ter o disco KM7 dentro de casa, né? E nós chegamos no lugar certo, na hora certa, nos momentos oportunos, com a cara e com a coragem. Não tem aquela história assim, vamos cair na estrada mesmo? Vamos cair na estrada para fazer acontecer? A gente fez isso. Se você assistiu esse documentário, sentiu alguma coisa dentro de você, crie arte. Chegou o teu momento. Gostaria de me ver na cena que eu assisti no último capítulo do 1923. Eu estaria cheio de catéteres, respirando por aparelhos e pedindo, toca aquela música para mim. Eu teria uma sugestão a dar, que é provocar essa gurizada da época, hoje não tão guris assim, a fazer um show, reunir o KM7 e aproveitar o KM7, que, repito, fez bem ontem e fará bem hoje.